Salmo 40, versículo 1 a 5. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Então nós queremos falar nessa manhã sobre aprender a esperar no Senhor, ou esperar no Senhor. Aqui esse Salmos é um dos salmos mais conhecidos de Davi, depois do Salmo 23. Eu creio que o Salmo 23 é o salmo mais conhecido de Davi. Mas logo após vem o Salmo 40, que é o Salmo da espera. Diga aí para o seu irmão, o Salmo da espera, né? Que muitas vezes nós não gostamos dessa espera. Mas o Salmo 40, como eu disse, ele é muito conhecido. Certamente você já ouviu alguma mensagem, alguma ministração sobre esse salmo. Quem sabe você já leu, quem sabe você até já fez algum estudo sobre esse salmo. Mas esse salmo, ele foi escrito por Davi, e Davi, melhor do que ninguém, pode falar sobre esse assunto. Aprender a esperar, ou esperar. Ele começa o salmo dizendo: esperei. E o esperar, ele pode fazer uma diferença muito grande na minha vida e na tua vida. Quando nós não aprendemos a esperar, nós corremos sérios riscos. Se nós não esperamos o tempo certo, o tempo adequado das coisas. Salomão vai dizer em Eclesiastes, no capítulo 3, que há um tempo determinado por Deus para todo propósito debaixo dos céus. E quando nós ultrapassamos, quando nós queimamos etapas, e nós não aprendemos a esperar o tempo certo, as coisas não acontecem como tem que acontecer. Desde um bolo que a gente vai fazer, se você abrir a porta do forno antes do tempo adequado, você estraga o bolo. Sim ou não? Normalmente é 30 minutos, né? Antes dos 30 minutos, não abre a porta do forno. Dica de culinária na mensagem. Não abra, porque vai estragar, vai abatumar, vai dar problema. E na nossa vida também. Tanto na nossa vida espiritual, como na nossa vida física, secular, há um tempo determinado. Davi, ele pode falar muito bem disso. Por quê? Porque Davi, ele soube esperar, ou teve que esperar. Todos nós conhecemos a história de Davi, sim ou não? Davi, um pastorzinho de ovelha. A Bíblia diz que ele era ruivo, que ele era um menino de gentil aspecto, né? Diz que ele era bonitinho.
Mas a Bíblia diz que Davi, ele foi esquecido, primeiro esquecido por seu pai, por seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que depois de chamarem todos e Samuel identificar que não era nenhum daqueles o que era para ser ungido rei, até que alguém se lembra de Davi e diz: não, mas tem o Davi, o Davizinho, aquele que está lá cuidando das ovelhas. E Davi chega e é ungido rei. Diga comigo, ungido rei. Ele não foi ungido a pastor, ele não foi ungido ao presbitério, ele foi ungido a rei, irmão. Cargo máximo da nação. E sabe o que acontece quando ele é ungido rei? Pergunta aí para o seu irmão, sabe o que acontece? Sabe? Diga isso aí, nada. Não acontece nada. Davi, irmãos, ele é ungido rei, não aparece uma carruagem dizendo: ei Davi, agora tu és o excelentíssimo Senhor, o rei de Israel, está aqui a sua carruagem real, vamos lhe levar para o palácio, vamos lhe levar lá para a suíte real. Na suíte real lá vai ter uma banheira de sais para você. A Bíblia diz, irmãos, que Davi é ungido rei e ele volta para o pasto. Ele volta para as ovelhas do seu pai. Então, meus irmãos, Davi, quando ele é ungido rei, ele começa a entender o valor da espera. Ele começa a entender que para ele chegar onde Deus quer que ele chegue, ele precisa esperar. Ele precisa passar pela prova do tempo. A Bíblia diz, irmãos, que a luz do justo, ou que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. O que isso significa? Que o caminho do justo, o caminho daquele que serve a Deus, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até chegar o dia perfeito. Mas não é fácil esperar. Ninguém gosta de esperar. Tem alguém que gosta de esperar aqui? Ai, que maravilha, né? Vou para a fila do banco, segunda-feira, né? Dia de pagamento, eu quero esperar. Ninguém, irmão. Porque nós vivemos num tempo de imediatismo, nós vivemos num tempo que é tudo para ontem. Então nós não gostamos de esperar, nós não queremos esperar. Mas aqui Davi vai nos ensinar, ele vai dizer, ele vai falar da sua história, e ele vai dizer: eu esperei com paciência no Senhor. Primeiro, a espera dele é no Senhor. A espera dele não é no governo, a espera dele não é no dinheiro, a espera dele não é num relacionamento, a espera dele é no Senhor. E além da espera dele ser no Senhor, ele diz: eu esperei com paciência. Diga comigo, misericórdia. Esperar já não é fácil. Agora, esperar com paciência é mais difícil ainda. Mas Davi pode falar isso com conhecimento de causa. Davi, depois que é ungido de rei, ele não vai para o palácio, ele começa agora a enfrentar gigante. Ele enfrenta gigante, vence o gigante. Agora vai dar tudo certo. Não, depois que ele vence o gigante, bom, agora estou livre, a minha família está livre de impostos, eu vou casar com a filha do rei.
Tô grandão. Não. Davi vai para o palácio. Agora o rei começa a persegui-lo. Ele tem que andar fugindo. A Bíblia diz que ele vai para a caverna de Adulão. Fica lá, se esconde. E o processo está acontecendo. Só que a Bíblia está dizendo que Davi esperou com paciência. Ele teve paciência. Ele esperou e foi paciente. O Senhor está dizendo para você nessa manhã: espere e seja paciente. Vou dizer de novo: espere e seja paciente. A paciência, irmãos, ela faz parte, ela entra. Eu creio que quando a Bíblia fala do fruto do Espírito, chamado longanimidade, tem a ver com paciência. Nós estamos muito impacientes para tudo. Quando eu falo nós, eu me coloco, estou me colocando. Eu preciso pedir a Deus que me ensine a esperar e esperar com paciência. Eu disse aqui no primeiro culto que eu sou impaciente no trânsito. Confessando meu pecado aqui, mais uma vez. A Bíblia diz que quem confessa alcança misericórdia. Amém? Misericórdia, irmãos. Sou bem impaciente no trânsito. Só que a impaciência que nós temos, nós corremos um risco. Por quê? Porque se eu sou impaciente, Deus vai colocar algumas coisas para deixar eu mais paciente. Eu disse que parece que todos os motoristas que andam devagar aparecem na minha frente. Eu estou com pressa, ainda mais quando eu estou com pressa. Pá! Mas por que esse cara está andando tão devagar? É que ele não está com a pressa que eu estou. Ele está de boa. O problema é eu. O problema não é ele, o problema é eu. E aí Deus está dizendo assim, Romanos 5,3 para ti, meu filho. O que está lá em Romanos 5,3? Porque a tribulação produz paciência. Está sem paciência? Cuidado. Diga para o seu irmão aí, está sem paciência, querido? Cuidado. Cuidado, porque pode vir uma tribulação. Aí Deus olha e diz: vai lá, Gabriel, manda uma só para ele. É o que a palavra diz. A tribulação produz paciência. Paulo está dizendo isso. A tribulação, ela vai me ensinar a ter mais paciência. Então Davi, ele sabe disso. Ele está dizendo: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Veja que o se inclinar para Ele não vem antes do esperar com paciência. Às vezes nós não temos paciência para esperar. Às vezes nós não temos paciência, e nós queremos que o Senhor se incline para nós. Mas Davi está dizendo: eu esperei com paciência no Senhor, aí Ele se inclinou para mim, aí Ele veio em meu favor. Nós precisamos entender isso, irmãos. Davi, ele até chegar ao trono, até ele chegar ao lugar onde Deus queria colocá-lo, ele precisou esperar, e não somente esperar, mas ter paciência. Paciência do quê? Irmãos, ele podia ter matado Saul algumas vezes. Podia ou não podia?
Ele podia ter matado Saul algumas vezes, mas ele não o matou, porque ele sabia que se ele fizesse isso, ele estaria atropelando o processo. Você não pode atropelar o processo. Eu não posso atropelar o processo. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Nós precisamos entender essa verdade. Davi esperou a ajuda de Deus pacientemente. Agora, qual é a diferença de quem espera com paciência e quem espera com impaciência? Quem espera com paciência, ele vai reagir da seguinte maneira: ele crê e descansa no fato de que Deus está no controle da situação. Acho que você não entendeu, vou dizer de novo. Ele crê que Deus está no controle de fato da situação. O que está falando isso, irmãos? Ele está falando de fé. Ele está falando de entender que Deus nunca perde o controle. Ah, pastor, mas não é fácil. Irmão, se você crê no que está vendo, não é fé. Amém? Ah, pastor, mas a situação está assim. Mas se você não está vendo. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o quê? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova fiel daquilo que não se vê. Paulo falando aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer que nós andamos por fé e não por vista. Você compreende a plenitude desse texto? Você anda não pelo que vê. Irmãos, tem crente que ele não anda pelo que a palavra diz. Ele não anda pelo que a palavra diz para ele. Ele anda pelo que o outro diz, pelo que o fulano diz, pelo que a profecia tal diz, pelo que o ciclano, o beltrano. Não, Paulo está dizendo, nós precisamos andar por fé e não pelo que vemos. É isso que Davi está nos ensinando aqui, que quem espera no Senhor, ele anda verdadeiramente pela fé. Deus falou, está falado. Deus falou, vai se cumprir. Agora, eu preciso ter paciência, eu preciso esperar e ter paciência para que isso aconteça. Então, quem espera com paciência no Senhor, ele crê e descansa no fato de que Deus está no controle da situação. Por que ele consegue isso? Porque ele tem essa capacidade de ter essa comunicação, essa comunhão com Deus. Através da sua vida de oração, através da sua vida de louvor, de devocional ao Senhor. Cada dia que ele acorda, ele fala com Deus, ainda que a luta esteja grande, ainda que a luta esteja ali apertando ele, mas naquele momento que ele fala com Deus, naquele momento que ele chega na presença de Deus, o Senhor coloca no seu coração a paciência que ele precisa para enfrentar aquela situação. Quem espera com paciência, olha o que acontece, querido. Ele encontra-se gozando de uma paz mental e emocional. Só ouvi um aleluia bem fraquinho. Amém, Fafá. É isso aí. Nós precisamos entender, irmãos, que quem consegue isso é o que Paulo vai falar lá em Filipenses capítulo 4, verso 7. Eu amo esse texto. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos
em Cristo Jesus. Aleluia. Que palavra, irmãos. Olha só, Paulo está dizendo: a paz que é de Deus. Quando eu aprendo a esperar com paciência e tenho essa bênção de Deus na minha vida, eu vou conseguir que a paz de Deus, ela esteja sobre mim. A paz de Deus seja o árbitro do vosso coração, a Bíblia vai dizer. A paz de Deus, ela excede, ela ultrapassa o entendimento humano. As pessoas não vão entender porque você está naquela luta, porque você está naquela dificuldade, mas mesmo assim você consegue ter paz. Paz em meio à tempestade. Aleluia. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã. Mesmo que a tua vida esteja numa tempestade, que o Senhor enche o teu coração de paz. Amém? Que o Senhor encha os nossos corações de paz. Pior coisa que pode haver na vida de uma pessoa é uma pessoa sem paz, sem paz de espírito. Sabe, meus irmãos? Então Paulo vai dizer que a paz que excede, a paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu creio que era isso que Davi sentia, mesmo quando ele estava lá no olho do furacão, mesmo quando ele estava lá no meio dos problemas, das perseguições, das lutas. Davi conseguia sentir paz. É isso que ele está dizendo. Quem consegue esperar com paciência no Senhor, ele evita, olha só, ele evita precipitações que poderiam causar grandes estragos. Ele evita. Quem tem paciência não toma decisão precipitada. Diga isso para o seu irmão. Quem tem paciência não toma decisão precipitada. Às vezes no afã de resolver situações, às vezes na ânsia de resolver problemas, acaba se criando problemas maiores, porque tomou uma decisão precipitada, porque não teve paciência para esperar. E essa é a geração que nós estamos vivendo. Outro dia eu estava falando com alguém e ele estava contando de uma pessoa que, por causa de 2 dias, ele pagou R$200 a mais por um telefone. Das duas uma, ou a pessoa tem muito dinheiro e 200 não faz nenhuma falta, porque daí 2 dias o telefone chegava na loja, mas ele aí para buscar nota, não sei o que, aí pagava 200 a mais, aí pegava no dia. Essa é a geração que a gente vive, que por não esperar algumas coisas, se compromete com outras. Mas quando nós aprendemos a esperar no Senhor, nós não tomamos decisões precipitadas, nós não nos apressamos, não atropelamos, essa é a palavra, não atropelamos. Não pulamos etapas, processos. Irmãos, o que Deus tem para a tua vida vai acontecer. Amém? Agora, não queira pular etapas.
Não queira pular fases. Não adianta, tem que acontecer as fases. É que nem a galera do videogame, né? Tem que passar as fases. Não tem jeito. Não adianta querer ir para a última fase sem passar pelas outras. Às vezes nós, no mundo espiritual, a gente quer fazer isso, né? A gente quer já ir logo para a bênção. Apesar que Deus com Davi, né? Eu disse que Deus mostrou o último capítulo para Davi, né? Só não mostrou o processo. Só, estou te ungindo rei, tu vai ser rei. Mas não explicou tudo que ia acontecer. Amém? Até porque Deus não tem que explicar nada para ninguém, né? Então, quem espera com paciência, ele tem as suas forças renovadas. Amém? A Bíblia diz que quem espera no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa manhã, que é um tempo de renovo do céu sobre você. Amém? É um tempo do Senhor renovar as tuas forças, do Senhor renovar o teu coração, renovar a tua alma, o teu espírito. Mas isso, irmãos, é para quem espera com paciência no Senhor. É para quem consegue fazer isso. Pastor, não é fácil. Não estou dizendo que é. E não é mesmo. Eu citei aqui para vocês o meu problema. Você deve ter algum também. Mas você precisa entender que é preciso esperar com paciência no Senhor. Porque Davi vai dizer aqui: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele se inclinou. O que significa? Que vai chegar o momento que Deus vai se inclinar para você. Que Deus vai olhar para você e vai dizer: filho, filha, chegou a tua hora, chegou a tua bênção. Mas antes você precisa aprender a esperar. Se você não aprender a esperar, não vai chegar a essa fase. E o texto diz que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha aqui, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. É interessante, irmãos, que aqui está dizendo que o Senhor ouviu o seu clamor. Então, quer dizer que quando ele estava no charco de lodo, ele clamou ao Senhor. Amém? No intervalo do culto, conversava com o irmão Samuel sobre isso. E ele dizia que às vezes quando você está lá no charco de lodo, a coisa mais difícil é clamar. É, não é? Porque quando você está lá envolvido pelo problema, pela situação, pelo lodo, pela dificuldade, parece que nem a oração sai. É, não é? Parece que você ora, a oração bate no teto, pum, volta. Parece que não funciona. Mas eu quero dizer para você, querido, mesmo que você esteja clamando e pareça que nada está acontecendo, mas nas regiões celestiais, no mundo espiritual, as coisas já estão se movendo. Amém? Porque, irmãos, toda vitória aqui, essa aí dá para anotar. Toda vitória aqui na terra, ela começa com a vitória no céu. Amém? Toda vitória que você precisa aqui na terra, ela começa no céu.
Você precisa vencer no mundo espiritual, para isso se refletir no mundo natural, no mundo físico. É por isso que Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. E ele vai dizer que nós não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas contra os principados, potestades. Daniel estava 21 dias orando. E aí o anjo chega e diz: olha, Daniel, a vitória já estava decretada, mas teve uma batalhazinha aí que eu não estava dando conta. Miguel teve que vir e foi aquela batalha espiritual, que você não vence de outra forma, senão no clamor, senão na oração, senão na busca por Deus. Pare de lutar com as tuas armas. Pare de lutar com as tuas forças. Não, mas eu dou conta. Não, mas eu faço. Não, mas eu aconteço. Para com isso. Comece a lutar com as armas espirituais. Amém? Davi, ele vai dizer: de um charco de lodo, ele tirou-me de um horrível lago, de um charco de lodo, e diz: pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aleluia. Pôs os meus pés sobre uma rocha. O que isso fala? Isso fala de firmeza. Isso fala de estabilidade. Depois de todo o processo, depois de Deus ouvir o clamor de Davi, agora os pés dele são firmados, são postos numa rocha. O Senhor está dizendo para ele: agora tu estás preparado. Amém? Davi não tinha a mínima condição de ser um rei quando ele foi ungido, mas depois de todo o processo, Davi era um homem forte, Davi era um homem guerreiro, Davi era um homem que sabia lidar com muitas situações. Agora ele estava preparado. E chega um momento que Davi, ele consegue fazer com que o reino fique em paz. Amém? Sabe o que isso significa, irmãos? Que o tempo da prova é o tempo mais importante da tua vida. Como assim, pastor? Eu não estou dizendo que é o melhor, mas é o mais importante, porque é na prova que você vai ser forjado. Amém? É na prova que você vai ser testado. Procura te apresentar-te a Deus aprovado. Só é aprovado quem passa pela prova. Eu falei aqui na primeira mensagem sobre... Tem um programa no History que é sob fogo, se eu não me engano. Desafio sob fogo, é isso aí. Que os caras fazem faca, né, espada, e aí os caras vão lá, derrete o ferro, o aço, fazem as lâminas e tal. Daí eu estava assistindo esses dias um episódio que aí até o cara que eu achava assim que ele estava fazendo a melhor faca, né? E aí ele tinha feito a lâmina e tal, e aí bota lá no fogo, aquele negócio fica uma brasa. E aí ele tem que botar dentro de um óleo para dar a tal da forja. Eu não entendo exatamente o que é, mas é a tal da forja. E a forja é o mais importante. E aí o cara, botou ali, maravilha. Ele ainda falou, melhor do que eu esperava. E aí foi pro teste. E aí as outras duas facas dos caras aguentaram o teste, que era bater numa superfície. Não era para testar o fio, era para testar a resistência da lâmina. E aí quando esse que era o que eu achava que ia ganhar,
O cara bateu uma, na segunda, quando ele bateu, a faca dele virou em 3. Virou em 3 partes. Aí o instrutor lá, o julgador, mostrou para ele: olha, a tua lâmina tinha uma fissura, que na hora da forja, porque ela saiu quente demais, e aí ela não resistiu ao próprio óleo e tal, ficou aquela fissura, e por isso ela não aguentou. O que isso tem a ver com a mensagem? Se você não for bem preparado na forja, você não vai ter resistência. É por isso que muitos não aguentam, irmãos. É por isso que muitos não aguentam esperar, porque não foram forjados, não passaram na prova. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê vitória. Mas Davi aqui foi preparado, e aí ele pode dizer: pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Agora Davi entende que ele pode seguir o caminho dele sem vacilar. Amém? Seus passos estão firmados. E o versículo 3 vai dizer: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. O que isso significa? Que vai chegar o tempo do cântico. Aleluia. Não, eu acho que isso não alegrou teu coração. Olha para o seu irmão e diga: vai chegar o tempo de cantar. Amém? Vai chegar o tempo de cantar. Aqui diz que o Senhor colocou um novo cântico na sua boca. O tempo do louvor, o tempo da exaltação do Senhor, depois de esperar com paciência, depois do Senhor se inclinar para Ele e ouvir o seu clamor, agora chega o tempo do cântico do louvor. Eu não sei qual é a fase que você está, querido, mas eu quero dizer para você: aprenda a esperar no Senhor. Vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena esperar no Senhor.